Oi, pessoal! Na aula de hoje a gente vai estar dando uma olhada em escoamentos internos, como que os perfis de velocidade vão estar influenciando nesses escoamentos, e também vai definir o número de Reynolds, que vai determinar para a gente se o escoamento é laminar ou turbulento. Obviamente, para iniciar, então, a gente precisa definir o que seria um escoamento interno. Seria aquele, a gente já viu isso também antes, mas seria aquele em que é limitado por uma superfície. Então, a gente tem um espaço confinando esse escoamento. No caso, a gente vai dar enfoque para escoamentos cilíndricos, porque as tubulações, no geral, elas são cilíndricas, mas pode ser outro tipo de superfície que esteja limitando esse escoamento, diferente do externo, que ele escoa livre, né, sobre outras superfícies, não limitado por ela. A principal geometria que a gente vai ter vai ser as circulares. Então, as tubulações circulares, elas são muito utilizadas porque a gente não tem regiões onde a pressão sofra maior influência. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma seção quadrada, então tem uma tubulação quadrada, e exatamente nesses pontos aqui, ó, além da gente ter diferenças de escoamento mais significativas aqui, a gente tem pontos em que a gente pode ter quebras, a gente pode ter rachaduras e tudo mais. Então é por isso que a gente não tem tanta tubulação quadrada quando a gente está trabalhando com escoamento. A diferença de pressão que tiver aplicada entre um ponto e o outro vai fazer com que o fluido escoe. Então, a nossa força motriz aqui é a diferença de pressão. E aí, os tubos circulares que a gente vai estar utilizando, eles têm a área da seção transversal calculada pelaquela equação que a gente já viu, que seria πd ao quadrado sobre 4, ou ainda πr ao quadrado, que a gente vai estar utilizando também nessa aula de hoje. Esses tubos eles podem suportar maiores diferenças de pressão entre um ponto e outro e entre o interior e o exterior, e não sofrem tantas distorções porque eles não têm pontos mais sensíveis, então a aplicação de pressão, como eu falei antes. O escoamento ele pode estar acontecendo de diversas formas. Uma delas é a gente utilizar um agente externo, que vai estar, por exemplo, utilizando o motor para gerar uma diferença de pressão e causar o escoamento. Então, esse tipo de agente externo pode ser, por exemplo, uma bomba, um ventilador ou ainda um compressor. E essa diferença de pressão que ele vai causar vai ser bastante dependente do fator de atrito que a gente vai estar trabalhando. Então, ou seja, se a gente tiver uma tubulação mais rugosa, menos rugosa, e o regime de escoamento também é bastante importante. Isso tudo que a gente vai aprender a calcular agora na sequência, mais para frente, ele é usado para determinar a potência de bombeamento. Então, isso já é matéria lá de operações 1, que vocês vão ver ano que vem, mas a gente vai estar utilizando desse conceito de escoamento interno, do número de Reynolds que a gente vai aprender a calcular, para poder determinar, por exemplo, a potência de uma bomba. Existem duas maneiras de a gente estar trabalhando com velocidade dentro de um escoamento. Utilizar o perfil de velocidade, que é exatamente aquele em que a gente vai saber a velocidade em cada um dos pontos, então dependendo do raio ou da distância de algum ponto. E a velocidade média, que é aquela que a gente já conhece, que a gente considera que seria uma velocidade padrão média para todo o tubo, dependendo da vazão. A velocidade com perfil, ela tem interferência, por exemplo, das paredes. Então, a gente cria um perfil de velocidade por causa disso. Por exemplo, aqui numa tubulação circular, a gente teria, próximo à parede aqui em cima ou aqui embaixo, a condição de não escorregamento. Ou seja, nesse ponto a gente pode considerar que a velocidade é tão pequena por causa do atrito que ela vai ser igual a zero. E aí, conforme a gente se afasta da parede, a gente aumenta a velocidade. Sendo que aqui no centro a gente tem a maior distância das duas paredes, então aqui a gente teria a máxima de velocidade dentro dessa tubulação. Para trabalhar com velocidade média é mais conveniente, né? Se a gente tiver com escoamento incompressível e uma área constante aqui, a gente conhecendo a vazão, e essa área a gente consegue calcular a velocidade para todos os pontos. Alguns conceitos são importantes para a gente analisar aqui nessa tubulação, quando a gente vai trabalhar com perfil de velocidade, porque a nomenclatura é bem importante. Então, essa linha preta que está aqui ilustrada, ela seria o perfil de velocidade. Sempre que falar em perfil, tem uma equação para poder estar representando essa velocidade. Então, aqui a gente tem uma equação que representa uma parábola, então a gente vai ter uma equação de segundo grau para representar esse perfil de velocidade. Nesse ponto aqui, então, a gente tem a velocidade máxima no centro do tubo, e a velocidade média seria o valor que vai estar representando aqui o meio de tudo. E é o que a gente quer determinar, né, nessa etapa da aula. Então, a gente vai querer determinar a velocidade média. Se a gente conhece a vazão
E a área, a gente consegue determinar diretamente a velocidade dividindo a vazão pela área. Mas o que a gente vai querer é partir do perfil de velocidade e encontrar a velocidade média do escoamento. Aqui, ó, a gente tem a tubulação, parece repetitivo falar sobre isso, mas aqui tem um diâmetro. E se a gente tem a metade dela aqui, a gente tem o raio. Por que é importante determinar isso aqui? Especificar. Quando a gente for fazer a integração, a gente vai estar trabalhando com coordenadas cilíndricas. Então, não tem x, y e z. A gente vai ter a coordenada r para estar trabalhando. E aí, a gente precisa entender o que é a coordenada r. Então, quando eu falar r igual a 0, eu estou falando aqui no centro do tubo. Então, a partir do momento que eu vou subindo aqui ou descendo, eu vou estar aumentando o r, independente da direção que eu estiver indo aqui, desde que eu tenha ido na direção r. Aqui, exatamente na parede, que seria no final do tubo, no diâmetro total, se a gente estivesse olhando ela toda, a gente chama de R igual a R, ou seja, um valor. Se o diâmetro do tubo for de 1 centímetro, nesse ponto aqui, a gente vai ter o R igual a meio centímetro, ou o diâmetro igual a 1 centímetro. Então, daqui até aqui, teria meio centímetro de diâmetro. Tendo perfil, a gente vai estar determinando a velocidade média pela integração, ou seja, pelo princípio da conservação da massa. A gente já conhece o princípio aqui, então a gente tem uma relação com a vazão mássica e a vazão volumétrica, que vai ser a integral na área desse perfil de velocidade. Então, a gente vai utilizar essa equação aqui, ó, para poder estabelecer uma relação entre a velocidade média e esse perfil aqui integrando. Lembrando os conceitos, vazão mássica é o m ponto, que seria em kg por segundo, por exemplo, no SI. DAST seria a área da seção transversal aqui, mas para um elemento finito, então para um pedacinho de área, que a gente vai integrar e vai chegar na área da seção transversal, que seria essa daqui. O R, então, é o perfil de velocidade e ele vai estar variando na direção R. Então, se a gente estiver mais perto ou mais longe da parede, a gente vai ter um valor diferente da velocidade. Então, aqui a gente tem a tubulação. Se a gente estiver mais para cima, a gente vai ter um valor de velocidade. Se a gente estiver mais para baixo aqui, a gente vai ter um valor de velocidade. A velocidade escoa para lá, no eixo X. Se a gente integrar esse valor do R igual a 0 até o R igual a R, integrar isso aqui tudo, a gente vai ter o valor desse lado de cada da equação, e a gente vai ter o valor da velocidade mássica para essa seção. Eu vou apresentar então para vocês o equacionamento para encontrar a velocidade média em um tubo circular, com R genérico aí, um raio R. Mas eu sugiro que vocês anotem e tentem escrever, porque são algumas equações, então é interessante que vocês façam isso no papel. Partindo da equação que a gente tinha aqui no slide anterior, a vazão mássica na área total é igual à integral do perfil de velocidade aqui para um pedacinho de área. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó, é isolar o V médio nessa equação. Então, dessa para essa, a única coisa que eu fiz foi passar o ρ e a área da seção transversal aqui para baixo. Aqui, eu vou definir agora, então, quem é a área da seção transversal. A gente pode estar trabalhando com πd ao quadrado sobre 4, mas como a gente vai estar utilizando o em função de r, é interessante a gente trabalhar com πr ao quadrado. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou derivar essa equação. Então, eu tenho aqui AST, ou a área da seção transversal. Eu quero a derivada da área da seção transversal para esse pedacinho aqui, ó. Então, a derivada dela vai ser igual, passo 2 para frente, 2πr dr. Ok? Para quem não lembra disso aqui, tem que dar uma olhadinha lá na aula de cálculo. E aí, pegando esses dois valores aqui, πr ao quadrado, colocando aqui para o r total que a gente conhece, e aqui 2πr dr para esse perfil aqui, como a integral é o r minúsculo, a gente vai ter essa relação aqui para a velocidade média. E aí, outra consideração que a gente pode estar fazendo é que o escoamento é incompressível. Se a gente vai trabalhando, por exemplo, com água, não tem problema nenhum a gente estar fazendo essa consideração. Com isso, o ρ aqui vai ser constante, então ele vai poder sair dessa integral. A gente tem o 2, que é uma constante, também pode sair. O π também. R é função de dr, e a velocidade também é uma equação que depende de r, então a gente não pode tirar de dentro dessa equação aqui. Então, a gente tem aqui o perfil. Então, velocidade média vai ser a integral do raio igual a 0 até o raio maior,
vai ser definido desse perfil vezes o R, dr, e a gente pode simplificar algumas coisas aqui, como por exemplo o ρ e o π. E aí a gente vai ter essa relação aqui, ó. A velocidade média, então, ela é determinada por 2 dividido o raio ao quadrado, que é um R maiúsculo, então é o R total, o que for fornecido para o diâmetro. E aqui a gente tem o perfil, ou seja, aquela equação que vai ter que ser fornecida, vai ter que ser medida de alguma maneira experimentalmente. E a integral desse termo aqui, multiplicado por isso aqui, vai dar a velocidade média desse escoamento. Uma vez que a gente conhece, então, esse perfil, a gente consegue determinar a velocidade daquele escoamento, daquela seção que a gente vai trabalhando. Como exemplo de equação, então, se a gente tiver com um escoamento laminar, ou seja, aquele bem comportadinho, em um tubo cilíndrico, o perfil de velocidade ele vai poder ser escrito dessa forma aqui. Então, o UR vai ser essa equação aqui desse lado. Então, 2 vezes a velocidade média vezes 1 menos R minúsculo ao quadrado sobre R maiúsculo ao quadrado. Esse R aqui é uma constante, esse aqui não. Esse aqui depende do que a gente quiser olhar. Por exemplo, se eu quiser olhar na metade do meu raio, aqui que eu vou colocar e aqui é o raio total. E a velocidade média ela vai poder ser determinada pela vazão do escoamento e pela área do tubo. Então, aquela equação que eu acabei de mostrar para vocês, Q igual a V vezes A. E a velocidade máxima vai ocorrer no centro do tubo. Então, se eu fizer que o R minúsculo seja igual a 0 aqui, ó, esse termo vai sumir e eu vou ter esse aqui multiplicado por 1. Então, vai ter aqui para mim que a velocidade máxima vai ser 2 vezes a velocidade média. Então, para um tubo circular com um escoamento laminar. É importante observar que no começo de um escoamento, a gente não tem o perfil bonitinho como a gente viu no slide anterior. Então, no comecinho, a gente vai ter uma velocidade média adentrando aqui no tubo, e aí, aos poucos, esse escoamento vai estar sendo submetido à força da parede, a força de atrito, que vai estar sendo oferecida aqui pela parede da tubulação, e vai começar a formar esse perfil, e ele vai se desenvolvimento. Até ele chegar aqui na parte em que ele pode ser considerado plenamente desenvolvido, ou seja, que ele não vai estar mais mudando, a gente tem uma região que a gente chama região de entrada hidrodinâmica. Então, aqui, dependendo do ponto que a gente olhar, a gente vai ter uma diferença no perfil aqui, ó. Então, o perfil vai estar se adequando ao escoamento conforme ele vai entrando na tubulação. A gente já definiu nas aulas anteriores o que é escoamento laminar e o que é escoamento turbulento. Então, relembrando, o escoamento turbulento é aquele que as camadas de fluido elas vão se misturar, então a gente tem bastante agitação, velocidades mais altas e tudo mais. E o escoamento laminar é aquele comportadinho em que o fluido trabalha como se ele tivesse em lâminas, que não se misturam entre elas e escoam bonitinho dentro da tubulação. Para a gente determinar isso, para muitas coisas é importante saber qual que é qual, então a gente vai ver qual que é o parâmetro dimensional que diz para a gente se a gente está num escoamento laminar ou num escoamento turbulento. Então, para sair de um escoamento laminar, que é aquele que a gente tem linhas suaves e um movimento ordenado, e chegar num escoamento turbulento, que é aquele que a gente tem um movimento mais caótico, a gente vai passar por uma zona de transição. Então, existe um momento em que vai ter essa mudança de escoamento entre um e outro, então entre o laminar e turbulento. Conforme a gente vai aumentando a velocidade, existe uma zona que a gente chama de zona de transição. Uma maneira que a gente tem de verificar se o escoamento é laminar ou turbulento experimentalmente, então fisicamente, é fazer uma injeção de corante dentro do escoamento. Então, aqui seria uma sonda que vai estar injetando corante dentro da tubulação aqui, que vai estar fazendo um perfil aqui de velocidade. Esse experimento foi proposto por Reynolds, e aí, em decorrência disso, a gente vai ter o número de Reynolds, que a gente já vai definir. E até um certo momento, a gente vai ter esse comportamento de cima. Então, se a velocidade média aqui for mais baixa, esse fluido vai seguir essa linha comportada. Isso aqui é um escoamento laminar. A partir do momento que a gente começa a aumentar a velocidade, a gente começa a perceber algumas zonas de estabilidade. Então, o corante não vai estar mais seguindo bonitinho, ele vai estar começando a oscilar dentro da tubulação.
E aí, isso quer dizer para a gente se é a característica de um escoamento turbulento. O escoamento de transição seria aquele em que ele vai ficar entre os dois. Em certo momento ele vai estar laminar e um pouquinho depois ele vai estar turbulento. E aí ele fica alternando, ele não fica definido entre um e outro. Se o escoamento vai ser laminar ou turbulento, vai depender de diversos fatores, como por exemplo, da geometria, se a gente estiver trabalhando com uma tubulação maior ou menor, da rugosidade da superfície. Então, se a gente tiver com um tubo mais rugoso, a gente vai ter maior influência do fator de atrito, por exemplo. Da velocidade do escoamento, então se a gente tiver com uma velocidade bem alta, a gente vai ter mais caos dentro do escoamento, então a gente vai ter um número de Reynolds mais elevado e um escoamento turbulento. Da temperatura e do tipo de fluido, se ele é newtoniano ou não newtoniano, se ele é viscoso ou não, das propriedades que ele tem. E o número adimensional, que é aquele que não tem unidade, que vai relacionar todas essas variáveis, ele é chamado de número de Reynolds. A gente vai olhar ele agora. O número de Reynolds para um tubo circular, ele pode ser apresentado dessa forma aqui ou dessa forma aqui. Então, essa daqui é mais comum, se vocês quiserem decorar, ρVd sobre μ. Então, cada um desses parâmetros, o que eles são? Isso aqui é a velocidade média, então aquela velocidade que a gente encontra pela vazão. Esse aqui é a densidade, obviamente, densidade do fluido que estiver escoando dentro desse tubo circular. Comprimento característico, então, dependendo do que vocês estiverem analisando, o número de Reynolds pode mudar isso aqui. Para caso de tubos, é sempre o diâmetro aqui, velocidade média aqui é a mesma que a anterior. Viscosidade dinâmica, que é a viscosidade que a gente conhece, que normalmente ela vem em CP, ou centipoises, e é importante ressaltar que tem que estar em Pascal vezes segundo para poder utilizar direto aqui nessa fórmula. Então, aqui também tem as unidades todas, que vocês têm que estar utilizando, todo mundo no mesmo sistema. E essa daqui é uma variável chamada de viscosidade cinemática. Parece o V de velocidade, mas não é, é uma letra grega, que é um Mi, então seria um Vzinho meio afrescalhado aqui, diferente. Mas ela é a relação entre a densidade e a viscosidade dinâmica, que é aquela que a gente conhece. Ela também é um valor que vocês podem encontrar em tabelas, assim como a densidade e a viscosidade, mas vocês podem calcular se conhecer esses dois. E ela é interessante porque ela também é chamada de difusividade viscosa de momento. Então a gente tem difusividade térmica, e a gente tem aqui, então, a difusividade viscosa. Quando vocês forem lá ver em fenômenos 2 a parte de transferência de calor, vocês vão lembrar quando chegarem na difusividade térmica. Então, se tiver essa equação aqui, nada mais é do que ter aqui a divisão entre ρ e μ. Com relação a forças, o número de Reynolds, então, é uma razão entre as forças inerciais, aquela que depende da velocidade, sobre as forças viscosas, como, por exemplo, aí o que a gente tem o atrito, que depende da viscosidade. E a gente tem o número de Reynolds que é chamado de crítico, que vai ser aquele em que a gente vai ter um escoamento se tornando turbulento. Ele vai depender de cada geometria que a gente vai trabalhando, e também existem divergências entre os livros que vocês vão olhar, as referências que vocês vão olhar sobre esse valor pontual de transição. A gente pode estar assumindo aqui 2.300, existem alguns livros que vocês vão ver 2.000, alguns livros vai ter 2.100, mas 2.300 é um valor legal para a gente estar trabalhando. A partir desse momento, então, a gente já está deixando de ser laminar o escoamento. Então, se a gente tiver com Reynolds menor do que 2.300, a gente está no escoamento laminar. A gente precisa definir a zona de transição. A zona de transição é aquele entre os dois tipos de escoamento, que a gente não sabe direito qual dos dois que está trabalhando, o fluido não se decide para onde ele vai. Essa região seria o número de Reynolds entre 2.300 e 4.000, e se for acima de 4.000 é um escoamento turbulento. Então, a gente calcula o número de Reynolds e vê qual é a classificação do escoamento direto pelo valor que ele resultar. Aqui, então, tem um exercício para vocês aplicarem o conceito de perfil de velocidade. Então, tem uma expressão aqui, ó, mostrando qual que é o perfil. E pedindo para determinar uma expressão para a velocidade média a partir da equação da continuidade que a gente já viu nas aulas anteriores. Tem aqui alguns dados da solução, então tem aqui a vazão, como encontrar a velocidade média, a área e como é dA, que a gente já viu ali na resolução do exercício. Esse segundo exercício é do ENAD, então vou passar a resolução para vocês no próximo vídeo.
É uma questão da ENAD de 2011, que é aplicada exatamente esses conceitos que a gente viu agora na aula de hoje. Aqui tem algumas referências que vocês podem estar buscando para poder avançar um pouquinho mais no assunto. Para essa parte da aula, então, é isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Até mais!